Olá, sou Marta Busteni, psicopedagoga, especialista em educação especial. Nós vamos falar hoje sobre adaptações de atividades pedagógicas. Na verdade, é o nosso quarto encontro e hoje nós vamos mostrar algumas tecnologias assistivas para facilitar as adaptações dos nossos alunos. Vamos lembrar aqui o nosso temazinho, né? O nosso texto que eu escolhi aqui para a gente acompanhar a gente nesses quatro encontros, que ele define o que é a adaptação curricular. Então, a adaptação curricular ela envolve modificações organizativas, né, dentro dos objetivos e conteúdos, nas metodologias e na organização do tempo e da filosofia e estratégias de avaliação. Então, a gente tem que lembrar que a adaptação ela não é só de exercícios, não é só de conteúdos. Eu tenho que utilizar essa adaptação também para a avaliação do nosso aluno, né? Então, eu não posso fazer todo um processo de adaptação e no final do bimestre dar uma prova para o meu aluno para que valha uma nota igual aos outros. Então, todo o processo tem que se adaptar, inclusive a avaliação. É uma questão que é muito polêmica dentro das escolas, né? O tipo de avaliação que o aluno com deficiência, ele tem. Se eu faço adaptação do conteúdo, se eu faço adaptação das atividades, eu também tenho que fazer adaptação da avaliação. Eu tenho que ver como eu vou produzir aí o resultado final do meu aluno, tá bom? Então, é interessante que a gente pense que a gente trabalha num sistema que a adaptação é quantitativa. E eu tenho que entender que a minha avaliação dentro do ANE, ela tem que ter um olhar de qualitativa. Então, meu aluno fazia, não fazia e hoje faz. Então, isso é uma avaliação. Então, eu tenho que pensar toda a estrutura de adaptação para o meu aluno, incluindo a minha avaliação. Como eu vou avaliar esse aluno? Isso tem que ficar muito claro dentro do processo de ensino e aprendizado do meu aluno, ok? Então, vamos lá. Vamos mostrar, então, aqui algumas tecnologias assistivas para facilitar o nosso processo aí de ensino e aprendizado. Engrossador de lápis. Algumas crianças precisam de adaptação nos lápis, mas eu gosto sempre de fazer uma ressalva. Tudo que você acopla ou coloca no seu corpo, ele é uma prótese, né? Então, o óculos é uma prótese, a dentadura é uma prótese, né? Uma bota, um sapato que tem um outro formato, que tem uma altura maior, é uma prótese. E toda prótese, ela tem que passar por uma avaliação de um profissional. E no nosso caso aqui, para adaptar lápis, adaptar garfo, adaptar pincel, adaptar colheres, né, talheres, canecas, é importante que a gente tenha uma avaliação de um profissional. E esse profissional é o terapeuta ocupacional. Então, muitas vezes a gente não tem esse profissional à disposição para fazer a avaliação do nosso aluno e a avaliação de que material a gente vai fazer, como que vai ser essa adaptação. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente propor, sem a orientação terapeuta ocupacional, uma prótese para os nossos alunos, tá? Porque a gente pode prejudicar em vez de estar ajudando. Então, vamos ter muito cuidado na utilização de engrossadores, adaptadores de lápis ou de tesoura, né? Essa quarta figura aqui, ela é mais, você vê que é uma coisa mais técnica, né? Então, você tem que ter a medição da mão, você tem que ter todo um processo aí de adaptar, né? De fazer a prótese. Mas a gente tem à disposição dos nossos alunos a questão do engrossador de lápis, né? As próteses, então, que facilitam na escrita dos nossos alunos. Lembrando que é necessário uma avaliação de um profissional, tá?
mas essa é uma tecnologia assistiva, é muito usada, né, comum ser usada e que facilita muito a escrita da pessoa com deficiência, principalmente aquelas que têm limitações de movimento nas mãos, né, e às vezes até nos braços. Um outro instrumento aqui que eu gosto muito de usar e facilita muito também é o plano inclinado ou vertical para a escrita. Ou eu trabalho no quadro branco, né? Mas aí o quadro branco é, é vamos dizer assim, é um método lúdico, né? Da criança começar, às vezes a criança tem muita resistência ao papel, principalmente os autistas, né? Tem alguns autistas que têm muita resistência a escrever no papel, a fazer tarefas, né, em folha. E, e às vezes a gente propõe uma atividade, uma brincadeira, uma cópia, um ditado no quadro branco e ele faz tranquilamente. Então, é legal que a gente tenha esse cuidado na questão. Alguns alunos têm problemas oculares, né? De coordenação visomotora. Então, é mais fácil eles escreverem no plano vertical ou então no plano inclinado do que no horizontal. Então, a gente pode começar esse trabalho no quadro, passar aqui para a prancha é, inclinada, essa prancha que ela é de alta tecnologia, né? Ela tem um regulador, ela é bem bacana, né? Mas se a gente não tiver dinheiro, se a nossa escola não tiver esse recurso, a gente pode pegar uma prancheta, preparar aí um suporte para essa prancheta, pode ser um papel ou até mesmo o próprio estojo da criança, né, que a gente coloca e a criança escreve, mas dá para pensar aí de papelão, dá para pensar um suporte aí, não é de isopor, né, um isopor mais grosso, isopores de geladeira, né, que vem peças de geladeira, que vem televisão, então dá para a gente pensar em um plano inclinado para criança sem um custo muito elevado. Então, é importante que a gente pense essas formas de início de escrita. Às vezes a criança tem dificuldade, a gente tem dificuldade de trabalhar a escrita com a criança, porque ela está no plano horizontal, né? E o olhar dela não está, a coordenação visomotora dela não está preparada para descer o olho, principalmente os autistas, né? Que tem uma fixação de olhar. Então, se ele tiver um plano de escrita vertical ou inclinado, facilita muitíssimo o processo de escrita, tá bom? Outros materiais aqui, tipos de lápis. Por que eu falo tipo de lápis? Porque, assim, algumas crianças têm dificuldade de escrita, né? E aí a gente volta no autismo. O atrito do lápis comum, né, no papel ou da caneta esferográfica no papel pode trazer para o autista um incômodo muito grande, né? Principalmente o lápis, que é grafite. Então, quando ele passa no papel, né? Então, tem o ranger, tem que na verdade é um material que ele vai se desmanchando, né? E vai ficando no papel no movimento que você faz. Então, essa passagem aí, essa questão da escrita, do atrito do lápis no papel, ele pode trazer uma irritabilidade muito grande ao autista e ele se negar mesmo a escrever, tá? Então, como que a gente pode melhorar aí trabalhando isso daí? É, trabalhar com a escrita de canetas que apaga, né, que é as canetas pilô para quadro branco, sobre plástico, né, ou seja, o plastificado, né, ou então o adesivo, né, o contact incolor, ou até mesmo as pastas de arquivos que você coloca as atividades e a criança risca em cima do plástico e você tem aí uma utilização
né, renovável aí do papel. Então, você coloca a atividade dentro da pasta catálogo e a criança, eu geralmente coloco uns clipezinho para segurar o plástico e a criança vai escrever e você vai apagar. Esse atrito da caneta no plástico, ele é muito menor do que o lápis no papel. E a gente tem um sucesso maior com a escrita aí, principalmente do autista e do síndrome de Down também, eles têm uma sensibilidade sensorial muito grande e facilita muito essa escrita da caneta de quadro branco em cima de plástico para essas duas crianças, né? Esses dois tipos de atendimento. E aqui um lápis de cor que eu gosto muito, que é o lápis de cera, né? Que ele é grosso, então você não precisa de adaptação, a gente não precisa de engrossar o lápis, é fácil pegar, é fácil também de desenhar, e o atrito da cera no papel, ele também é diferente do que do lápis, tá? Então a gente facilita muitíssimo a questão do trabalho com algumas crianças que têm aí desordem no processamento sensorial. Esse lápis que eu coloquei aqui é o 6B, que é o lápis de desenho, ele é mais escuro. Eu gosto de usar com as crianças de baixa visão, né? Eu já disse aqui no canal, eu não trabalho com cego, porque eu acredito que o cego a gente tem que ter um preparo aí especial aí com a questão do braille, né, que eu não tenho. Então, eu não trabalho com crianças cegas, mas com baixa visão, sim, eu atendo crianças com baixa visão. Então, é importante que a gente utilize esse lápis 6B, ele é mais escuro e ele é mais grosso também. Então, quando a criança escreve, fica mais visível. Então, esse lápis é um lápis que a gente deve adotar para criança que tem baixa visão, tá bom? Recurso para escrita ampliada, também aqui direcionada para criança com baixa visão, né? Nós temos as pranchetas, que são as pranchetas que essas listas pretas, na verdade, é uma tela, é como se fosse uma tela, que você prende aí na prancheta e coloca o papel embaixo. Então, ela fica como guia, né, de escrita. Muito fácil de fazer, gente. Dá para fazer com papelão, dá para fazer. Eu já fiz, sabe como eu já fiz? Eu plastifiquei um papel preto e cortei os guiozinhos. Então, você fica um papel plastificado, você tem que ter só cuidado na hora de cortar, porque você pode estragar aí os guias. Então, você é meio chatinho de fazer, porque ele precisa aí de um certo cuidado no cortar. Mas dá para você fazer dessa forma, plastificar um papel e recortar esse papel, pode ser preto, bom é preto, né? Preto no branco para fazer o contraste. Você pode fazer no papelão, você pode fazer num plástico qualquer. Um outro material que é legal fazer também é na capa de encadernação, né? Aquela capa preta de encadernação, dá para fazer também. Então, é um material que é caro, né? Esse guia não é barato, mas dá para você fazer você mesmo, aí, inventando aí com material reciclado. Desse lado de cá, a gente está vendo aí o lápis, que eu já falei com vocês, que é o 6B, e o caderno de pauta ampliada. Não é barato também esse caderno é caro, bem carinho, mas dá para a gente fazer também. É só você fazer no computador, né? Você dá um espaçamento de 2,5, 2 ou 2,5, que aí é uma amplitude bem legal de distância, e você imprime e encaderna as folhas com pauta. Geralmente eu não coloco atrás, eu só coloco num lado só, tá? Então, dá para você montar também com custo super baixo, aí para criança com baixa visão. Eu achei interessante essa foto aí que vocês estão vendo, a listinha laranja,
que é um marcador de parágrafo, né, de início de linha. Tem algumas crianças de baixa visão que é legal você colocar uma faixazinha, pode ser laranja, pode ser vermelha, pode ser azul, né, para ela poder saber que ali é o limite da escrita, ok? Então, aqui, gente, a gente está terminando o nosso quarto encontro sobre adaptação de atividades pedagógicas. Claro que não para por aqui, tem muito mais coisas, né? A gente pode fazer muitas coisas para as crianças, mas aqui pelo menos algumas ideias, né? Para que a gente possa aí começar um trabalho mais com algumas informações mais estruturadas no trabalho de adaptação das nossas atividades, ok? Muito obrigado, né, pelo público aí que está nos acompanhando. Você que está novo aí, se inscreva no canal, pode dar sua opinião, bom, pode participar. Temos outras redes sociais aí, vocês podem participar também do Facebook, do Instagram, o Facebook, né? E o WhatsApp, né? Repetir o Facebook, é o WhatsApp que eu quero dizer, também está aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, ok? Até então, mês de outubro aí, com um tema muito legal também, que vai ser só atividades de geografia. Como adaptar o conteúdo de geografia. Muito pedido aí na rede social, o pessoal tem pedido muito a questão de adaptações dos temas dentro de geografia, ok? Então, até lá.